Oi gente, meu nome é Victor Vieira, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 igrejas com arquitetura bem diferenciada. Mas primeiramente eu gostaria de deixar bem claro que isso não é um ranking. Por quê? Porque tem muita igreja que eu já vi foto em revista, TV, internet, que eu ainda não visitei. Eu só vou colocar aqui igrejas que eu visitei por enquanto. E também porque dentro das igrejas que eu fui, para quem não sabe, eu fui em umas 9, 10 mil igrejas católicas, eu estava selecionando 10 igrejas para esse ranking. Mas acabou que eu já coloquei 30 ou 40 na lista, então acho que não tem muito porque eu mostrar só 10 igrejas, sendo que tem muito mais a ser mostrado ainda. Eu tento fazer o vídeo 2, vídeo 3 com 10 igrejas diferentes e tudo. Mas agora contextualizando vocês em relação à arquitetura, que eu acho que é importante, né, antes de começar a mostrar as igrejas, o que acontece? Dentro do barroco, do neocolonial, do neoclássico, do neogótico, tinham muitas vezes regras e cânones que não possibilitavam assim, fugir muito daquela arquitetura. E também não faria muito sentido a pessoa construir uma igreja de formato de barca, né, no estilo neogótico. Né? Tipo, não teria muito sentido isso. E também teve toda a questão da tecnologia, né, Revolução Industrial, depois concreto armado, novos softwares surgindo. Então, assim, a tecnologia dentro da arquitetura da engenharia, né, na construção civil, ela evoluiu muito, possibilitando diferentes formatos que antes não eram possíveis. Né? E isso também fez com que surgissem várias igrejas diferenciadas. Vocês vão ver aqui na lista que a maioria das igrejas que eu vou mostrar são ou modernas, ou pós-modernas, ou contemporâneas, justamente por isso. Vai ter uma igreja que eu vou mostrar que é do século XVIII, mas ela é uma exceção. A maioria das igrejas que eu vou mostrar aqui são igrejas novas. Em relação ao modernismo, ele surgiu por volta do fim do século XIX. Alguns autores vão falar que foi com o início da Revolução Industrial, mas enfim, não é esse o tema do vídeo. Já no Brasil chegou bem posteriormente, por volta de 1920. Mas não era bem aceito pela Igreja Católica. A gente teve a construção da Igreja da Pampulha, que foi um marco, assim, ela é um ícone da arquitetura moderna. Todo mundo acha que conhece a Igreja da Pampulha. Eu ainda não fui nela, mas tem fotos, tudo. Conheço por fotos, né? E, assim, é uma igreja bem diferenciada. Ela demorou 14 anos para ser consagrada pela Arquidiocese de BH, justamente pela sua arquitetura. Então, a igreja não tinha uma boa visão perante a arquitetura moderna. Mas na década de 1950, ela rompe com a sua visão mais hierárquica e conservadora e vai muitas vezes em busca do comunitário, do controverso e até mesmo do profano. Então, nesse período surgem diversos formatos de igrejas, né? Igrejas hexagonais, triangulares, poligonais. Vocês vão ver que igrejas de formas bem diferentes, né? Porque a igreja não estava mais com aquela tradição, né, arquitetônica. Eles abriram expansão para diferentes estilos arquitetônicos. E assim, gente, vai ter pessoa que vai olhar essas igrejas e falar, nossa, amei, achei lindo, achei maravilhoso. Vai ter gente que vai olhar essas igrejas e falar, péssimo, joga no chão, faz outra. E não é o meu intuito falar se eu sou a favor ou contra essas igrejas mais modernas, né? Mas, para quem não sabe, tem uma lista que fizeram com 19 igrejas feias como pecado, depois fizeram outras igrejas, outras listas, né, com mais igrejas e tudo. Eu já fui em algumas dessas igrejas. E, enfim, tem até um autor americano que faz um livro que chama Feios como Pecado, que ele mostra, né, segundo ele, a igreja não tinha mais aquele ambiente transcendental e passa a ter um ambiente mais mundano, né? Muitas vezes como se a pessoa estivesse indo para um shopping ou para um estádio de futebol. Então ele é contra isso. Então, sim, como eu falei, vai ter gente que vai achar super legal, que vai amar, vai ter gente que vai detestar. Mas independente de tudo, são igrejas interessantes que a pessoa pode, gostando ou não, né? A pessoa vai olhar e vai falar, é uma igreja diferenciada. Né? Então agora vamos às 10 igrejas. Então, gente, vamos às igrejas, né? A primeira igreja que eu vou mostrar é a Matriz e Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cataguases, Minas Gerais. Essa igreja, pelo que eu pesquisei, foi idealizada na década de 40 e a construção se iniciou em 1948, com a conclusão, né, a inauguração dela em 1968, ou seja, demorou 20 anos para ser construída, bastante tempo. O arquiteto foi Edgar Guimarães do Vale, e esse painel aqui chama A Vida de Santa Rita, que ele tem azulejos azuis, foi pintura de Djanira, o nome da artista que pintou esse painel. Aqui uma outra imagem vai dar para vocês verem melhor, porque ela é uma igreja modernista, né? E tem o formato de um avião que foi bombardeado e perdeu a asa. Vai dar para vocês verem ela melhor no Google, as imagens no Google dela por cima, mas lembrando que estava no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Então tem essa relação, né? Um avião bombardeado, Segunda Guerra, porque ela foi idealizada na década de 40.
enfim. E Cataguases é uma cidade assim, bem interessante para quem gosta de modernismo, porque Cataguases tem um berço modernista muito forte. Niemeyer, por indicação de JK, aceitou o convite de Francisco Inácio Peixoto, que era um morador muito influente lá na época, e assim, ao longo de 2 décadas, né, de 1940 até 1960, eles construíram muitas casas, edifícios comerciais, residenciais, hotéis, cinemas. Então, naquela época, eles construíram hotéis, cinemas, edifícios comerciais, residenciais, escolas e, claro, igrejas em estilo modernista. Então, assim, para quem mora perto de Cataguases, né, ou quem tem curiosidade de conhecer esse mundo modernista, é bem interessante. Contou com importantes figuras da época, como os irmãos Roberto, Portinari e até mesmo o paisagista Burle Marx. Aqui é uma igreja no distrito de Dom Correia, em Açu, Minas Gerais. Eu coloquei ela aqui que eu achei mais diferente a quantidade de janelas. São 18 janelas contando com essas duas aqui. Assim, tem igrejas que são envidraçadas, né, então são todas de vidro. Mas essa aqui não é uma igreja toda de vidro, é uma igreja cheia de janelas que eu achei assim, bem interessante de ser mostrado, né? Diferencial. Aqui é a igreja de Sagrada Família em Vilhena, Rondônia. É uma igreja assim, que eu achei bem legal, bem diferente pela estrutura dela, né? Esse arco aqui, assim, achei muito diferente na hora que eu vi. O engenheiro que calculou isso deve ter custado muito, porque assim, é uma estrutura bem diferente mesmo. Achei ela bem interessante de mostrar. Aqui é a igreja de São Francisco em Passos, Minas Gerais. Além desse óculos, né, óculos, ainda vou fazer um vídeo, gravar um vídeo falando só sobre óculos, mas além desse óculos aqui, nesse formato dela, nesse formato bem diferenciado aqui, o que mais destacou nela foram as cores, laranja e esse azul arroxeado. São duas cores que não são comuns de se ver em igrejas. E assim, eles mesclaram essas duas cores, né, essas duas cores contrastantes e fortes. E assim, uma igreja que me chamou bastante atenção também, por esse motivo, das cores principalmente. Aqui é a matriz de Nossa Senhora Aparecida Colorado do Oeste, Rondônia. Uma igreja que foi reformada há pouco tempo, né? Ela era de outro jeito, eles reformaram ela. Aí, ela, na década passada, ela ficou com esse jogo de volumes bem interessante. Assim, uma arquitetura também que eu achei bem diferente das outras, assim. Aqui a paróquia de São João Batista, em Goiânia, né? A paróquia da PUC, eu acho que não precisa nem falar muito sobre ela, porque o formato dela é completamente diferente para uma igreja. Parece meio que uma esfera, assim. E aqui atrás também é bem interessante. Além do campanário dela, que também é diferente, né? Aqui é a matriz de Santana em Ferros. Essa igreja é uma igreja modernista também. Ela foi construída na década de 70 e chamou a atenção do mundo inteiro. Porque eu estou falando mais da parte, eu estou mostrando fotos da parte externa, mas o que chamou a atenção mais dela foi a parte interna. Pois o que chamou a atenção do mundo naquela época foi a pintura do painel Árvore da Vida, da artista plástica Yara Tupinambá, na qual ela expunha as partes íntimas de Adão e Eva nus no altar da igreja. Então, assim, naquela época, na década de 70, as coisas eram mais fechadas ainda nesse sentido. Então, deu muita polêmica no mundo e eu falei ontem até da arquitetura que chega a ser até mesmo profana, né? Eu acho que esse é um caso que muitas pessoas podem considerar como uma arquitetura profana. E a gente tem aqui também na fachada uma imagem de Santana, assim, bem moderna também, né? Então é uma igreja interessante. Depois, se vocês quiserem pesquisar esse painel, vocês vão achar no Google, né? No caso interno, estou mostrando só a parte externa mesmo, mas vocês podem pesquisar no Google, depois, caso tenham curiosidade. Aqui é a paróquia do Divino Espírito Santo em Corrente, no Piauí. Achei uma igreja assim também bem legal, bem diferente, pelo seu formato e arquitetura, que são bem peculiares também, na minha opinião. E aqui é a igreja de São José de Botas, em Minas Novas. É uma igreja octogonal. Ela é a réplica da igreja de Lyon, na França, uma igreja octogonal que foi demolida também. E chama atenção muito o seu formato octogonal, né? Ainda mais para aquela época, que assim, ela foi construída por volta de 1727, não tem uma data muito precisa. Mas é uma igreja assim, bem interessante pelo seu formato octogonal e também pela história dela, pois teve um intendente muito rico lá da cidade que tinha uma filha deficiente. E ele construiu essa igreja em frente à casa dele para a menina poder assistir à missa da própria casa. Então ela tem uma história bem interessante, né? Eu fui lá nessa cidade há pouco tempo, fui muito bem recebido pelo secretário de cultura de lá, que chama Rodrigo. Aí ele me contou essas coisas. E ele me falou que, se vocês quiserem, ele pode me passar informações dela e eu fazer um vídeo só sobre ela, porque ela tem muita história para contar.
Porque além dela ser uma igreja octogonal, ter essa história dela ter sido construída por conta dessa moça que era deficiente, ainda tem o nome dela São José de Botas, que é assim, um diferencial também o nome dela. Eu posso explicar num vídeo só dessa igreja mesmo. E aqui, por último, a paróquia de São José, em Bom Despacho, Minas Gerais. Eu achei interessante porque depois que eu mostrei uma igreja octogonal, vou mostrar uma outra igreja que não é octogonal, mas tem partes octogonais, como essa torre. A torre lanterna aqui, eu acho que ela é hexagonal, não tenho certeza, não consegui ver muito bem por cima também. Essa parte aqui também, acho que é hexagonal. Enfim, é uma igreja assim também que é bem diferente. Eu acho interessante mostrá-la depois de mostrar aquela igreja de São José. Então, gente, essas foram as 10 igrejas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês curtiram o vídeo, eu peço que vocês curtam, se inscrevam, divulguem e compartilhem os vídeos. Assim, lembrando que essas não são as 10 igrejas mais diferentes que eu fui, foram apenas 10 igrejas diferentes que eu fui. Pretendo trazer mais 10, depois mais 10 e por aí vai nos próximos vídeos para vocês verem elas também. E assim, eu sei que tiveram igrejas que eu falei muito pouco e outras eu falei bastante. Primeiro que a minha ideia não é falar muito sobre nenhum para o vídeo não ficar muito grande. Acho que ficou bem grande esse vídeo. E segundo, porque tem igrejas que você simplesmente não encontra nada na internet falando do porquê dela ser assim. Por exemplo, tem uma igreja aqui na minha cidade, né? Para quem não sabe, eu fiz um livro, eu já falei sobre isso no canal aqui. Eu queria saber por que a igreja tinha uma cruz que ela tem um círculo dentro, que parece muito a cruz celta. Eu queria saber se era cruz celta e o porquê de ter aquela cruz naquela igreja. A gente perguntou para o padre, para a comunidade, para as pessoas mais antigas lá, e ninguém soube explicar a gente por quê. Então, tem informações assim que simplesmente não tem como eu trazer para vocês, assim, porque realmente não vai ter na internet. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu comentei com vocês, eu trouxe a igreja de São José de Botas, que é uma igreja do século XVIII, né? Então, assim, uma igreja octogonal naquela época era bem diferenciada. E assim, eu falei que se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo completo sobre ela, né, com mais informações. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.